Olá, sou o pastor Reinaldo Moraes e é uma honra estar aqui com você para um tempo de reflexão devocional. Hoje o nosso título é Quando o Pecado Vira Estilo de Vida. Romanos 6, versículos 11 e 12 nos dizem: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os seus membros do corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Há uma diferença entre cair em pecado e viver no pecado. A primeira é uma experiência humana, fruto da fragilidade da nossa carne. O apóstolo João nos lembra: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Isso está em 1 João 1, versículos 8 e 9. Todos estamos sujeitos a tropeçar. Porém, quando o pecado deixa de ser um acidente de percurso e passa a se tornar rotina, hábito, cultura pessoal, em outras palavras, estilo de vida, algo muito grave está acontecendo no seu coração. O perigo está na normalização. O que antes causava vergonha passa a ser justificado. O que antes trazia constrangimento diante de Deus passa a ser considerado natural. É nesse momento que o pecado deixa de ser um deslize e se torna um cativeiro espiritual. Paulo adverte: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Está em Gálatas 6:7. Quando alguém vive praticando o pecado sem arrependimento, sem luta contra ele, a colheita será inevitável. A maior tragédia de transformar o pecado em estilo de vida não é apenas a consequência externa, destruição de famílias, perdas financeiras, doenças, vícios, mas o endurecimento do coração. A voz do Espírito Santo vai sendo abafada até se tornar quase imperceptível. O pecado habitual anestesia a consciência e faz com que o indivíduo já não perceba mais a gravidade do que está fazendo. Como o escritor de Hebreus nos declara: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Está lá em Hebreus 13, 3, versículo 12. O pecado raramente se instala de uma vez. Ele começa pequeno, tolerado em áreas que parecem inofensivas. Uma mentira aqui, um pensamento alimentado ali, uma prática escondida acolá, pouco a pouco vai criando raízes, aquilo que era esporádico se torna frequente, o que era segredo passa a ser assumido, o que era exceção se torna regra. Jesus afirmou: todo aquele que comete pecado é servo do pecado, está em João 8,34. E a servidão é exatamente isso, perder a liberdade de dizer não. Mas o Evangelho é sempre uma boa notícia, mesmo para quem já transformou o pecado em rotina. Não existe cativeiro que Cristo não possa romper. Não há corrente que o sangue do Cordeiro não possa quebrar. Paulo afirma em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A graça não é permissão para continuar no erro, mas é o poder que nos liberta da escravidão dele. Se hoje você percebe que alguma área de sua vida tem sido marcada pela repetição do pecado, não ignore a voz do Espírito, não se conforme, não aceite como normal o que é mortal para a alma. Deus não nos chamou para uma vida de trevas, mas para uma vida de luz. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, como nos diz Gálatas 5,25. A vitória começa no reconhecimento sincero e no arrependimento verdadeiro. Vamos orar? Senhor, reconheço que muitas vezes a minha carne deseja aquilo que te ofende, mas eu não quero transformar o pecado em hábito. Liberta-me de toda prisão e que torna insensível meu coração e que eu torne à tua presença. Dá-me força para renunciar ao mal e viver em santidade, para que a minha vida seja reflexo da tua glória. É em nome de Jesus, o Cordeiro que foi imolado pelos meus pecados, é que eu oro, Pai, e te agradeço. Amém. Paz.